Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Bom, nós precisamos retomar a segunda parte daquele nosso tema sobre clarividência, ok? Porém, eu tenho programado aqui para hoje um convidado. Nós estamos aqui com um convidado que vai falar sobre um livro lançado recentemente pela Casa do Caminho, pessoal do Centro Espírita Casa do Caminho. E esse livro aqui faz parte de uma coleção Mirabelli. É o volume 1, Mensagens do Além, as psicografias de Mirabelli, honra ao mérito, sobre uma vitória perante a justiça. Nosso convidado ele vai falar, é o presidente do Centro Espírita Casa do Caminho, que fica lá em Santana, no bairro de Santana, zona norte daqui de São Paulo. Eu vou até inclusive pedir para você divulgar também o endereço, falar um pouquinho do centro. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro que foi lançado, a coleção Mirabelli, o volume 1. Por quê? Ele tem tudo a ver com o que nós estudamos na nossa série de estudos sobre mediunidade. Agora nós estamos falando, a gente encerrou aquela série, mas eu estou falando um pouquinho sobre clarividência, mostrando que a clarividência é uma capacidade, acima de tudo, anímica, que você pode desenvolver. Mas, quando a gente começou a série de estudos de mediunidade, eu falei no início sobre psicografia, eu falei sobre fenômenos de efeitos físicos, materialização de espíritos, tudo isso. Se você perdeu, acesse o site da Revista Cristã de Espiritismo, porque lá no nosso acervo multimídia está tudo disponível para você poder ouvir, ok? Gratuitamente. Ou você acessa o nosso canal no YouTube ou o nosso site. O nosso site é www.rcespiritismo, tudo junto.com.br, rcespiritismo.com.br, ou você procura no YouTube o canal Vivência Espiritualista. Lá você vai encontrar essa nossa série de estudos que nós fizemos sobre mediunidade, e você vai ver que os primeiros programas foi sobre o tema materialização de espíritos, ok? E o Mirabelli, ele foi um médium. Quem vai falar um pouco dele é o nosso convidado, Caetano, né? E ele vai explicar um pouquinho sobre o Mirabelli, tá? Vai falar um pouco do trabalho extraordinário dele como médium de psicografia, médium mecânico de psicografia, das mensagens fantásticas que tem aqui. Então, vamos aproveitar, é um complemento, o programa de hoje ele vai ser um complemento à nossa série de estudos que a gente fez sobre mediunidade, tá bom? Então vamos lá, boa tarde e obrigado por você aceitar o convite de vir aqui no nosso programa. E eu gostaria que, antes da gente falar do livro e do centro, que você se apresentasse. Boa tarde, Vitor, boa tarde aos ouvintes. Um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite a você. É sempre bom, né, estarmos juntos divulgando o que nós precisamos saber. E nós somos lá da Casa do Caminho, da Santana, está lá na 9 Egídio, 917, na zona norte de São Paulo. E é uma casa que está relativamente jovem, está desde 98. Foi fundada por jovens recém-saídos lá do curso do nosso querido Samuel Anganita, da fundação, da federação. E é um projeto de jovens que está de pé até hoje. Então nós estamos lá dando sequência a esse trabalho desses meninos, que se juntou ao trabalho do pessoal que veio da André Luiz, né? Nós estamos bem partindo da André Luiz ali. Você é o presidente lá? Atualmente eu sou o presidente, na atual diretoria, né? Eu sou o presidente. Qual que é o teu nome completo? Meu nome é José Caetano dos Santos. E lá vocês têm o quê? Vocês têm palestras? Sim, palestras, passes, né? E cursos de doutrina, né? O nosso trabalho social ligado ao atendimento às pessoas carentes, né, da região. Então é uma casa que está aberta todos os dias, com palestras e passes de noite? todos os dias. De segunda e terça-feira é à noite, às 8 horas, né? De quarta-feira é à tarde, às 14. Quinta também é à noite. Sexta-feira é um trabalho específico para dependentes químicos e seus familiares, né, de ajuda e apoio.
E no sábado, às 15 horas, também, passes e palestra. Domingo, às 10 da manhã, com a evangelização infantil, inclusive. E a todo mês nós temos a distribuição e assistência social aos nossos assistidos. Essas palestras são abertas, são gratuitas? São abertas, gratuitas e amplo acesso. Então, olha, você ouvinte, vai pegando a caneta e o papel, porque depois o Caetano vai divulgar de novo o endereço, tá bom? Vai divulgar um telefone de contato, porque eu tenho certeza que muitos ouvintes vão querer conhecer lá o Centro Espírita Casa do Caminho. Bom, então, eu quero que você fale um pouquinho quem foi o Mirabelli, esse médium extraordinário. Mirabelli foi simplesmente e é considerado um dos maiores médiuns de efeitos físicos do mundo. Tá? Nasceu no Brasil a 2 de janeiro de 1889, né? Portanto, ele nasceu no século XIX. Né? Lá em Botucatu, ele é de Botucatu, toda a sua infância foi em Botucatu, e estudou em Botucatu, veio para São Paulo, completou seus estudos primários, e depois ele se transferiu para Itu, para seguir uma vocação, para se formar como padre católico. Olha que interessante, um colégio católico de Itu. Não foi possível ficar lá porque logo as manifestações, os espíritos começaram a se manifestar, especialmente numa dissertação que um professor pediu para ele sobre um tema. O tema era evolução e involução. E já naquele momento, ele, criança de tudo ainda, né, garoto, a entidade dissertou, incorporou em Mirabelli e dissertou sobre o assunto de uma forma espetacular que uma criança naquela idade não poderia, né, porque não tinha ainda todo o preparo. Isso assustou muitos padres, eles ficaram muito confusos e mais que isso, além de dissertar sobre o tema proposto, eles começaram a discordar da linha católica. Aí criou o problema com o clero, né? E ele acabou sendo pedido gentilmente para se retirar do colégio. Chamaram a família, que o Mirabelli é de família italiana, né? De imigrantes italianos, bem de vida, nasceu bem de vida. O pai era luterano, era um ministro da igreja luterana, era sapateiro. A mãe era descendente também de famílias importantes da Itália, né? Então era uma família abastada e tinha condições de prover a educação do filho. E esse fenômeno acho que acabou com as pretensões do Luigi Mirabelli, que era o pai, de que o filho seguisse a carreira religiosa, né? Pelo menos na linha filosófica católica. Então é um fenômeno interessante, por aí já não deu. Né? Depois ele acabou se formando em medicina? Não, Mirabelli não conseguiu tocar os estudos, porque depois desse episódio que ele estava em Itu, a família teve alguns reveses financeiros sérios e não conseguiram mais suportar os estudos do menino, né? Aí ele foi obrigado a abandonar os estudos e foi trabalhar, teve que trabalhar. E veio para São Paulo, saiu de Itu, veio para São Paulo e trabalhou na companhia de gás. Se empregou na companhia de gás, onde ele conseguiu, de uma certa forma, organizar as finanças da família por um certo tempo. E logo depois ele foi para o ramo de sapatos, trabalhou em duas grandes companhias de sapato, a Clark, em São Paulo, e a Vilaça, que tinha filiais, inclusive, no Rio de Janeiro. Eu achei que ele tinha trabalhado como um homeopata. Não. Mas ele psicografou mensagens de homeopatia do Hahnemann, foi isso? Bom, aí em 1913 é que efetivamente a mediunidade começou a aflorar com toda a sua força. Ele tinha quantos anos, mais ou menos? Ele tinha uns 24, estava 21 anos, 22 anos por aí. Então, nessa é que surgiu realmente a mediunidade, explodiu, né, com toda a sua força, com os fenômenos, né, de calafrios, obsessões, nervosismos, todas essas visões, né? Ele conhecia o espiritismo? Não conhecia, porque eu estou falando, ele era de orientação luterana. Nossa! Orientação luterana, e os pais eram italianos, imigrantes italianos de orientação católica, né? Tanto é que queriam ver o filho ministro católico, por isso que mandaram ele para Itu. E então ele não tinha nenhuma instrução no meio dos fenômenos espíritas, nada, né? E aí, em 1913, é que realmente a mediunidade explodiu com toda a sua força. E inclusive nessas lojas de sapato que ele foi trabalhar, que ele chegou a ter a subgerência nas filiais do Rio de Janeiro também, por isso que ele se mudou para o Rio de Janeiro, por isso que ele teve contato lá em Niterói com o Carlos de Embaçaí na época, porque ele se mudou para o Rio de Janeiro por força da profissão, que ele foi trabalhar, né? Aí começaram a acontecer uns fenômenos interessantes também, que as caixas de sapato no estoque, quando ele era de vendas, né?
Ele era contato de venda e tal. Mas quando ele ia no estoque, o que acontecia? As caixas de sapatos simplesmente voavam das prateleiras, né? Começavam a caminhar sozinhas nos balcões. E isso causou uma polvorosa no resto dos funcionários. Imagina, os funcionários ficaram apavorados com aquela manifestação espontânea, né? Que ninguém sabia de onde vinha, de sapatos andando sozinhos, as caixas se abrindo, sapato voando para tudo quanto é lado. Enquanto o Maria Mirabelli se mantivesse lá nos estoques, esse fenômeno era comum, né? E isso, e aí que aconteceu um fenômeno interessante. Um gerente da Vilaça, vendo isso, ele se assustou demais. Aí entrou em contato com os doutores, com alguns doutores da área de psiquiatria e de área psicológica em São Paulo, e pediu para que eles dessem uma olhada no Mirabelli, que era o doutor Felipe Axé e o Franco da Rocha, né? O doutor Alberto Seabra e o Horácio de Souza. Então ele pediu para o olha, tem um menino lá que é assim, assim, acontece essas coisas com ele, queria que vocês olhassem. Esses doutores chamaram o Mirabelli, né? E o internaram por 18 dias no hospício do Juqueri. Todo mundo conhece o Juqueri aqui, né, em Franco da Rocha, né, famoso, né? E ele foi internado no Juqueri por 18 dias para ser analisado por uma equipe médica capitaneada pelo Felipe Axé e o Dr. Franco da Rocha. Então, mas tinha mais médicos, era uma equipe grande, né, capitaneada por esses dois mestres aí. Final da história, ficou 18 dias lá. Fizeram todas as pesquisas com ele e disseram o seguinte: olha, se esse menino é louco, é uma loucura genial. Ou seja, testaram que ele não tinha nada. E isso foi amplamente divulgado pelos jornais da época, o jornal O Estadão, a Folha de São Paulo, a Gazeta e outros jornais da época. Foi amplamente divulgado isso, esses pareceres desses doutores, desses eminentes cientistas. Quer dizer, de louco ele não tinha nada. E chegaram à conclusão de que realmente os fenômenos que ocorriam com ele eram de outra natureza, de natureza mediúnica. Aí acredito, eu não conheço a história dele, porque para mim também foi uma novidade conhecer Mirabelli, mas eu penso que a partir desse momento ele começou a ter contato com, na época, o espiritismo, ou ainda não? Não, tá vendo? Não, realmente os fenômenos aconteciam à sua revelia. Acho ao tomar conhecimento disso e começar a trabalhar com esses eminentes mestres, né, que todos começaram a assessorá-lo, inclusive o Miguel Cal, que desde o início, e o doutor Eurico de Góes, advogado, deputado, literato, né, começaram a assessorá-lo. E aí começaram a pensar em fundar os institutos, né, o César Lombroso, principalmente, foi um dos primeiros, para estudar os fenômenos. Então, olha aí, Mirabelli era um cara que estava preocupado com a verdade. O espírito dele era muito assim voltado para essa questão da verdade. Tanto é que essa questão dele não ter tido a chance de continuar nos seus estudos o entristeceu muito. Interrompeu os estudos, deixou ele muito entristecido, porque ele era um espírito de pesquisa também, né? Então, ao se ver nessa situação, ele fundou os institutos, 3 institutos na verdade, um no Rio de Janeiro, 2 aqui em São Paulo, ligados à pesquisa psíquica. E especialmente para pesquisar os fenômenos que ocorriam com ele. Porque ele também não entendia, não tinha estudado, né? Ele estudou só o primário. Conseguiu finalizar o primário e começou os estudos complementares só. Então, ele também era o maior interessado em saber o que ocorria com ele, o porquê daqueles fenômenos. E aí foi que eles fundaram os institutos. Então, todo o trabalho feito com ele não foi religioso ou doutrinário, foi um trabalho mesmo de pesquisa científica, isenta de tendência doutrinária, né? Isso que é interessante, que as pessoas podem falar, mas ele era espírita, então ele já teve a tendência a querer examinar tudo sob uma ótica da doutrina espírita. E o que eu quero mostrar para o ouvinte é que a mediunidade ela ocorre independente da linha doutrinária que a pessoa siga. Isso, o espiritismo não inventou a mediunidade, né? Então é por isso que eu estou batendo nessa tecla. Então é bacana, né? Porque o trabalho que fizeram em cima dele foi um trabalho mais de pesquisa, fazendo uma ponte com a ciência, como Kardec procurou fazer também no início, né? Do que um trabalho de religioso, né? Exatamente. E os seguidores também não eram espíritas. A maioria dos pesquisadores não eram espíritas. E que se juntaram a ele para pesquisar os fenômenos.
que deram substância, deram caráter jurídico às entidades que eles formaram para estudar realmente os fenômenos. Fala um pouquinho desses fenômenos. Cita alguns fenômenos que você acha mais extraordinários, mais interessantes. Bom, o Mirabelli, o nome dele era Carmine Mirabelli de Nascimento, mas era Carmílio de Nascimento. Tem uma história interessante sobre esse nascimento. Era Carmílio Mirabelli, né? Mas todo mundo chamava de Carlo Mirabelli. Professor Carlos Mirabelli, é aquela coisa, né? Até o professor, mas ele não era professor de nada. Ele, acho que é em função das atividades dele, né? Na área da pesquisa, do estudo e tudo mais. Ele vivia rodeado de cientistas e pesquisadores, de homens de letras e de ciência, né? Ele só não tinha a faculdade de mediunidade de cura. É a única que o Mirabelli não tinha. Por isso que ele é considerado um dos médiuns mais completos e um dos maiores médiuns de efeitos físicos do mundo, né? E também não só de efeitos físicos, de efeitos inteligentes também, porque psicografia é efeito inteligente. Mas olha, ele era pintor, pintou 300 telas, 50 delas estavam na Holanda. Psicofônico, 26 idiomas ele conseguia na psicofonia. Vários espíritos, ele entrava em transe e pintava assim de olhos fechados, como é que era? Tem foto, tem relato? As manifestações do Mirabelli eram muito espontâneas. Ele não tinha muito assim, esses trejeitos que a gente muitas vezes imagina para o médium trabalhar, entrar em transe, ficar em estados especiais. Ele era muito autêntico, ele era natural. As pessoas nem percebiam que ele estava em transe, dificilmente. Só aquelas manifestações muito mais ostensivas, onde os espíritos vinham com seus perispíritos e o envolviam completamente, e havia uma certa modificação, inclusive na fisionomia. O que acontece hoje com o Divaldo, às vezes também, né? nas projeções do Divaldo. Mas com ele era tudo natural. Então, psicografia, 26 idiomas, línguas vivas ou mortas, né? Grego, latim, né? Persa, né? Chinês, né? Isso que impressionava. Música. Ele tinha a habilidade musical, tocava piano, violino, Paganini, o Wagner, executavam várias peças através dele. E ele nunca aprendeu nada de música. Nunca aprendeu nada de música, nunca teve contato com piano, nem muito menos com violino. Você me contou agora há pouco que quando ele psicografava, ele estava psicografando às vezes uma carta, em chinês, ao mesmo tempo que ele estava conversando com a pessoa, né? Exatamente. Uma vez ele estava psicografando em alemão e conversando em português e italiano com o pessoal que estava assistindo ele trabalhar. Então isso era normal, né? Ele estava psicografando uma língua e conversando com os demais em outra língua, né? Que ele também não sabia nem falar. Nem falar. O Mirabelli só falava o português, tinha iniciado italiano e francês, né? Mas só. Não tinha nada mais de árabe, ele não conhecia, chinês ele não conhecia, persa ele não conhecia, latim ele não conhecia. E ele discutiu lá na escola o tema da evolução, lá no Colégio de Itu, em latim, com os padres. Quando ele era um garoto, né? Um garoto, era apenas um garoto, tinha o quê? 13 anos, 14 anos, né? Discutindo em latim. Além disso, ele tinha telepatia e a clarividência, que você estava falando agora, isso era normal para ele, telepatia e clarividência. Era médio de precognição e retrocognição, quer dizer, sabia do passado e também previa o futuro. Previa aqui, entre aspas, tá? Via o futuro, né? Materialização, desmaterialização, levitação, que isso impressionava muitas pessoas, né? E o importante, a mediunidade, ele dispensava a penumbra, era tudo às claras, era a luz do dia, com luz elétrica, ele não tinha essa coisa de criar ambientes especiais. E essas materializações, desmaterializações, psicofonia, psicografia, as áreas, eram presenciadas por um grande número de pessoas. Mais de 500 pessoas presenciaram. E outra, não eram pessoas comuns, eram pessoas de elevado nível cultural, que tinham senso de discernimento. Entre eles, 72 eram médiums normais. E mais de 100 gringos, né, estrangeiros, estiveram aqui observando essas sessões do Mirabelli. Fala um pouquinho do livro em si. O que é esse livro? O que ele traz? Esse livro é um resgate de um livro que a FEB lançou. Não é provavelmente a FEB, mas foi o Miguel Cal que foi o editor desse livro, lá em 1929. Então, o Miguel Cal, num certo momento, lá, ele também era participante do Instituto César Lombroso, né, fundado por eles, reuniu todas essas psicografias, um grande número de psicografias, 50 psicografias de vários autores, e resolveu publicá-las. E também alguns casos de perseguição
pela justiça em cima do Mirabelli. E ele fez essa edição em 1929. Nós, que está registrado pela FEB esse livro também, lá no catálogo da FEB. Nós da Casa do Caminho, pesquisando, e sempre interessados em resgatar o nome desse médium, a importância dele para o espiritismo, nós pegamos esse material, porque nós temos uma fundadora que tem os originais desse material. Então achamos muito interessante, líamos os originais e achamos fantástico as mensagens, né? Então resolvemos resgatar o livro, que foi publicado em 1929. E pesquisamos e achamos que era de fundamental importância, nós do movimento espírita, termos novamente esse livro em nossas mãos, de uma forma organizada, como nós fizemos aqui, porque é difícil encontrar esse livro, acho que não existe. É muito pouco, acho que encontrar alguns sebos por aí, um exemplar na FEB, aqui ou lá. Então nós achamos importante resgatar essa obra, porque nós avaliamos que era de grande valor para o espiritismo, porque poucos conhecem o médium Mirabelli e muito mais, poucos conhecem a sua obra. Tá? Poucos conhecem. Então nós resgatamos um pouco do médium, né, do instrumento do Mirabelli, e o mais importante, resgatamos as suas mensagens, que são mais de 50 mensagens aí de Sócrates, de Da Vinci, de Joana d'Arc, Francisco de Assis, José Bonifácio, para ficar aqui no nosso povo, né? Floriano Peixoto, Dom Pedro I, a Princesa Isabel, e entre outros, Copérnico, né? Para quem gosta da área científica, Copérnico, Flammarion, William Crookes, Lombroso, o próprio Lombroso, né? Então, são mensagens muito ricas e cheias de conteúdo. Para aqueles que querem estudar, que querem realmente aprofundar seus conhecimentos, vale a pena dar uma olhada nessas mensagens. Só pelas mensagens o livro já vale a pena. Onde que esse livro pode ser encontrado, os nossos ouvintes? Como é que é? Onde ele está sendo vendido? Você está tentando aí, está negociando o que você me contou, para futuramente ele está aí na Saraiva, em breve estar na Saraiva, na Cultura, mas por enquanto que ainda não chega, porque é um lançamento, esse livro é novinho, por enquanto que não chega, o pessoal pode comprar onde? Então, nós temos a nossa produção independente, né? Então nós temos o nosso site, no www.casadocaminhosantana.com.br, onde ele pode entrar e comprar, né? Então anotem aí, www.casadocaminhosantana.com.br. Lá também tem o endereço do Centro Espírita? Tem o endereço. A programação? No nosso site está tudo, a programação, o endereço, né? E se ele quiser comprar no livro, na livraria da nossa casa. E quem não tem acesso à internet, existe algum telefone para a pessoa ligar e comprar? Por enquanto ainda não, né? Não disponibilizamos telefone, porque nós não ficamos na nossa casa durante o dia, né? E então o caminho mais fácil é na internet. Ou visitar a nossa casa. No domingo estamos lá, no sábado estamos lá, à tarde, no sábado é a partir das 15 horas. Anotem novamente, é Rua Olavo Egídio 917, fica no bairro de Santana, pertinho do metrô Carandiru, ou Santana mesmo. Santana, pertinho do metrô Santana. Pertinho do metrô Santana, Olavo Egídio 917, é só descer lá, pergunta pro pessoal do metrô como é que você chega na Olavo Egídio, eles te informam. Então a pessoa pode ir amanhã, que horas começa a palestra? Amanhã domingo, às 10 horas da manhã. E de sábado? Às 15 horas. E durante a semana é à noite? À noite, a partir das 20 horas. Então tá aí, é o convite para vocês. Nosso núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, por enquanto, ainda não reabriu, né? Esse ano eu estou envolvido com alguns projetos novos na área de revistas novas que eu vou lançar, vídeos que a gente está produzindo, então tem muita coisa nova. Eu ainda não retomei o trabalho com um novo núcleo, um novo endereço, ok? Mas eu divulgo em breve. Para vocês não ficarem parados aí, vão frequentando os espaços dos amigos que eu trago aqui. Nosso núcleo é um núcleo espiritualista, mas vocês vão frequentando todos os espaços. E no caso é o Centro Espírita Casa do Caminho, ok? Bom, lá vocês podem adquirir o livro. Quem sabe em breve a gente também não põe para vender lá no nosso site, tá? Com certeza. Bom, o nosso programa, para quem não sabe, eu sou o editor. Nosso programa ele tem o apoio das revistas que eu edito, que é a Revista Cristã de Espiritismo e a Revista Caminho Espiritual. Ambas estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Então, procure nas bancas Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. A edição desse mês da Caminho Espiritual é inteirinha sobre o tema saúde e espiritualidade, ok?
inteirinha sobre esse tema. E a Cristã de Espiritismo são vários assuntos ligados à doutrina espírita. Procure nas bancas. O nosso site é rcespiritismo.com.br, ok? Procurem lá o acervo, você que perdeu o nosso acervo de programas gravados, para você ouvir os primeiros programas da série de mediunidade que eu fiz ainda esse ano, para você entender o que são fenômenos de efeitos físicos, tá? E aí você vai entender um pouco mais sobre Mirabelli, o trabalho de psicografia dele também. Eu já olhei o livro, é um livro grosso, com muito conteúdo. Se você gosta de pesquisar, se você gosta de livro que traga conteúdo, né, realmente rico, vale a pena. Eu recomendo esse livro, eu ganhei de presente e está lá em casa. Eu recomendo esse livro para vocês, para você que é estudioso dessa área de fenômenos mediúnicos antigos, né, que ocorriam antigamente, você que gosta de pesquisar e ao mesmo tempo ver o teor do conteúdo das mensagens aqui psicografadas, com mensagens muito importantes aí, vale a pena ler o livro, eu recomendo sim. Bom, nosso programa chegou ao fim, falei para você que passava muito rápido, né? Faltou divulgar alguma coisa? Não, tá tudo divulgado, graças a Deus. Então, obrigado pela tua presença, eu quero sim que você volte mais vezes. Nós vamos inaugurar um programa no YouTube com entrevistas com escritores, e eu quero levar você lá para você dar uma entrevista também para ficar no YouTube nesse programa. Vai ser um programa de TV, então tem muita novidade vindo por aí. Tá bom? E tem a matéria que vocês me passaram, que será publicada na edição agora de setembro da Revista Cristã de Espiritismo. Está saindo uma matéria de 4 páginas sobre o Mirabelli. Agora em setembro, hein? Não percam na Revista Cristã de Espiritismo. Então, tem muita coisa. Eu acho que isso aqui é cultura, é um livro diferente, vale a pena o movimento espírita. E quem é pesquisador, independente da doutrina, resgatar essa memória desse médium extraordinário. Bacana, é isso mesmo, um médium que está à altura de Chico e está à altura de todos os grandes nomes do Espiritismo, e até então que a gente conhece, né? O Zapa Paladino, William Crookes e tudo mais. E é um prazer falar, e sempre que você nos convidar, estaremos aqui com o maior prazer para falar sobre esse grande emissário dos amigos espirituais. Legal, obrigado então, e queridos ouvintes, a gente vai retomar nossos estudos de clarividência em breve. O programa que vem tem mais um convidado, aí a gente retoma. Aqui no nosso programa é assim, cultura, aprendizado, com muito bom senso e alegria. Fiquem na paz e até... Eu agradeço o amigo aqui que está filmando aqui de pé o tempo todo. Fiquem na paz e até sábado que vem. Bacana.